o planejamento, ele é indispensável, ele é essencial para que a gente tenha uma boa condução da safra. A suprema arte da guerra é vencer o inimigo sem lutar. É um produto sistêmico ou é só um produto de contato? Esse produto é absorvido pela planta? O imediatismo não pode ser uma opção dentro do nosso manejo de pragas, dentro da nossa agricultura, por assim se dizer. Mas não tenham dúvidas de que os problemas à frente vão surgir. Monitoramento constante transforma pequenas ameaças em grandes oportunidades de controle. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Já está inscrito no canal? Vocês já sabem que são as minhas perguntas aqui de começo de episódio, né? Então, para você que ainda não se inscreveu, que está resistindo, dá pause aí, se inscreve no canal, siga as páginas aqui do podcast MIP em Dia, as minhas páginas Gabriela Vieira MIP, e fique sempre por dentro das novidades e receba em primeira mão os episódios que são lançados aqui do podcast. Aproveito também para agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores deste episódio, que são a Agribela e a NF, duas empresas que estão conosco já tem um tempinho. Muito obrigada pelo apoio de vocês e eu os convido, né, para conhecerem, acompanharem essas empresas. Aqui na descrição do episódio vocês conseguem acessar a Agribela, uma empresa de soluções tecnológicas para a agricultura, e a NF, que é uma empresa maravilhosa, Natan Ferreira, que desenvolve sites, páginas como um todo, uma experiência do usuário maravilhosa e muitas outras coisas, além de comunicação visual, vamos dizer assim, né? Então, acessem aqui e conheçam melhor essas duas empresas. Bom, vamos ao episódio de hoje. Mais uma vez estamos aqui, eu e você, para um bate-papo bem objetivo e muito importante. A safra de soja está aí, já está chegando, batendo a porta, e nesses últimos meses tantas coisas já aconteceram, né? A gente está com uma economia bastante flutuante, tem todas as questões políticas, eleições daqui a algumas semanas, e um ponto principal, talvez, de todas as dúvidas e todas as preocupações sejam as questões climáticas. Chuva acontecendo demais no Rio Grande do Sul e outras regiões no sul do país. Quando a gente olha para Centro-Oeste, Norte, Nordeste, a previsão de períodos de veranico um pouco mais alongados do que o normal por conta desse El Niño. Então, tá todo mundo bastante preocupado, né, com essa próxima safra, não é à toa, mas a gente também não pode se desesperar. E neste episódio eu quero trazer para vocês a solução. Presta atenção, já pega papel e caneta e anota aí, porque eu vou trazer a solução para que essa safra seja o mais tranquila possível. E obviamente, né, como eu sempre digo, não existe milagre, existe manejo. Essa solução não é uma ferramenta específica, um produto específico, e sim um combo de coisas que a gente precisa fazer para que a safra de fato seja o mais tranquila possível, para que a gente consiga eliminar o máximo dos riscos, né, ou dos prejuízos que a gente possa ter com base naquilo que a gente consegue controlar. Porque não tem como, né, falar vai chover onde precisa chover, não vai chover em excesso onde não precisa, enfim, esses fatores abióticos, principalmente temperatura, chuva e etc., infelizmente ou felizmente, né, a gente não consegue controlar. Mas dentro do que a gente consegue controlar, a gente pode fazer muita coisa, e é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês, tá bom? Então, nesse episódio, eu vou falar sobre uma metodologia que eu desenvolvi. Essa metodologia é alvo dos meus cursos, treinamentos. Tem um treinamento completo com essa metodologia de 16 horas. Inclusive, se você tá aí, tem interesse em fazer esse treinamento ou é de alguma empresa e quer levar para o seu time, você pode entrar em contato comigo. E o treinamento, né, a metodologia, na verdade, chama-se Pragas a Seu Favor. Olha só que nome sugestivo, né? É para que fique bem gravado mesmo, para que a gente lembre-se de todos os pontos que são necessários serem olhados para que a gente não tenha um prejuízo ou para que a gente diminua o prejuízo com as pragas. Por que chama Pragas a Seu Favor esse treinamento, essa metodologia? Cada uma das letras representa algo, tá? Então a gente vai falar sobre o P, sobre o R, sobre o A, G, A, S.
pragas, ok? E teremos, então, as pragas a nosso favor, porque essa metodologia é, de fato, algo para a gente buscar melhorar a nossa atuação no campo. Quando vocês se lembrarem lá da teoria, né, a gente tem uma possibilidade ou uma produtividade real da cultura, aquilo que ela pode atingir, mas a gente tem uma produtividade potencial da cultura, mas o que a gente consegue chegar é na chamada produtividade real, certo? Por quê? Dentro da produtividade potencial, a gente vai tirando os aspectos do ambiente, os aspectos do manejo, os aspectos da ocorrência de pragas, doenças e etc. E aí a gente chega nessa produtividade real. Então, essa metodologia, pragas ao seu favor, ela traz ferramentas, pontos que a gente precisa observar para quê? Para aumentar a nossa produtividade real. Certo? Nos blindar a nossa produtividade em relação aos fatores aí, à ocorrência de pragas. Vamos lá. Então, como eu disse, pragas, né? Cada uma das letras tem o seu significado e agora a gente vai discorrer a respeito de cada uma delas, começando pelo P, a primeira letra, né? Primeira letra da palavra pragas, que é P de planejamento. A gente precisa planejar. A gente já está aí com a safra, né, praticamente começando daqui um mês, resumindo aí, né, um mês, talvez um pouquinho mais, mas acaba o vazio sanitário em diversas regiões, a máquina já vai colocar semente no chão. Então, esse planejamento é para ter acontecido já, né? Para quem não se planejou ainda, vai plantar soja agora, ou milho que seja, nessa safra de verão, outras culturas, enfim, e não se planejou, tá um pouquinho atrasado. Então, o planejamento, ele é indispensável, ele é essencial para que a gente tenha uma boa condução da safra. E esse planejamento passa por vários pontos, desde a escolha do material a ser cultivado, a época de semeadura, né? Propriedades muito grandes fazem um escalonamento do plantio, né? E aí, qual material é mais adequado para abertura de janela? Qual material é adequado para o fechamento de janela de plantio? Tudo isso precisa ser observado, analisado com calma e planejado anteriormente mesmo, porque envolve a compra de sementes, a compra de adubo. Antes disso também a gente precisa olhar para as plantas daninhas, né? Fazer um manejo outonal de plantas daninhas e começar a lavoura realmente no limpo, porque essas plantas daninhas são hospedeiras, são ponte verde para a ocorrência de pragas. Então, o planejamento, ele é muito importante. Tem uma frase que eu trago nesse momento, né, que é: sem planejamento, o manejo de pragas vira sorte. E é exatamente isso. A gente não planeja, e vejam que eu estou falando de pontos do planejamento que vão além de escolher o produto que eu quero comprar e deixar lá no barracão para quando precisar. Né? Esse planejamento envolve muitos pontos, muitas coisas. Então, se nós não nos planejarmos, fica, né, jogado ao vento aí o nosso manejo, e isso, com toda certeza, é a sorte das pragas, né? Elas conseguem, sem sombra de dúvidas, atingir mais e fazer com que a gente perca mais produtividade. Então, lembre-se sempre, começar pelo planejamento, e esse planejamento para a safra agora de verão já tem que ter acontecido, tá certo? Bom, depois do planejamento, né, do P de planejar, a gente tem o R, que é justamente de reconhecer. E ele nos traz a importância do reconhecimento da praga. A frase que eu trago para vocês agora é do livro, aquele livro milenar, né, Arte da Guerra, que diz o seguinte: a suprema arte da guerra é vencer o inimigo sem lutar. Olha que frase profunda, né, filosófica, e que a gente pode aplicar em várias áreas da vida, inclusive no manejo de pragas. Imagine só, porque quando a gente pensa em luta, né, a gente está olhando para algo que envolve um gasto energético muito grande. Não é o que a gente quer fazer. Gasto energético, gasto, né, financeiro. Então, se a gente consegue reconhecer a praga, conhecer a sua forma de atuação e, de alguma forma, evitar que ela aconteça, evitar que ela chegue a causar prejuízo, a gente está, de fato, lutando, vencendo o inimigo. Vencendo o inimigo sem lutar. Então, e aqui eu não estou falando, assim, de reconhecer a praga e saber, por exemplo, que, isso aqui é um besouro, isso aqui é uma lagarta. Esse tipo de reconhecimento e de identificação é relativamente simples e para nós que estamos no campo é
é de fato corriqueiro, a gente olha e sabe, né, diferenciar ali os principais aspectos. Mas a gente precisa conhecer pelo menos as pragas principais que acontecem nas nossas áreas de uma forma mais aprofundada, entender o comportamento, a bioecologia, de onde essa praga sai, para onde ela vai. Será que essa praga, ela durante a entre-safra, ela está escondida em mata, em alguma palhada, alguma planta daninha? Ou será que essa praga vem por migração? E aí a gente consegue monitorar, né? A gente faz, vocês já viram aqui em alguns episódios, inclusive eu comentando sobre a rede Sentinela, que é uma rede de monitoramento de cigarrinha. Cigarrinha é uma praga migradora. A gente consegue acompanhar essa evolução dela, né? De onde ela sai para onde ela vai. Outros insetos, por exemplo, percevejo marrom, Euschistos na soja, é um inseto que a gente sabe que na entre-safra ele está onde? Ele está escondido, na chamada oligopausa. Ele, né, praticamente para de se alimentar, não se reproduz e fica só esperando ali a cultura estar no campo e junto com os aspectos ambientais ele está pronto ali para atacar a lavoura. Tá? Então é esse nível de conhecimento, de reconhecimento detalhado que nós precisamos ter em relação às pragas para que a gente consiga de fato nos proteger a nossa lavoura, blindar a nossa produtividade em relação à ocorrência delas, tá certo? Vamos então para a terceira letra, que é a letra A, de analisar. E aqui eu estou falando de analisar o que ou quem? As ferramentas que estão disponíveis para que a gente faça o manejo. Sejam elas os inseticidas químicos, os inseticidas biológicos, as ferramentas de monitoramento, as próprias ferramentas comportamentais que têm surgido, né, com uma força bastante interessante e que estão agregando muito no nosso manejo. Então a gente precisa conhecer a ferramenta, tá? E olha só a frase que eu trago, essa não é do livro, essa frase é minha mesmo, mas quem investe tempo em análise colhe eficiência e segurança no campo. A gente tem que ir além, pessoal, de olhar para o galão e falar assim, esse aqui é um piretroide, por exemplo. Ou de adquirir qualquer BT, né? Qual é, de fato, aquela molécula? Como essa molécula age no inseto que eu vou controlar? Qual é a dose correta com base naquela população que eu tenho? Qual é o momento correto que eu vou utilizar essa ferramenta dentro da minha lavoura? Tudo isso é muito importante. Muitas vezes eu vejo o pessoal falando assim, não, eu vou aplicar acefato porque acefato é bem generalista, né? Controla bastante coisa. Não, tem momentos que não é a melhor ferramenta. Pode ser sim que ele entre e, sem sombra de dúvidas, é um produto que pode ser bem encaixado no nosso manejo, mas a gente precisa entender caso a caso. Por quê? É um produto sistêmico ou é só um produto de contato? Esse produto é absorvido pela planta? Neste ano, por exemplo, né, onde a gente tem expectativa de veranicos prolongados em muitas regiões, as plantas estarão muito mais sensíveis à ocorrência de pragas e etc., mas sensíveis também à aplicação dos produtos. Porque pensem, os produtos, mesmo um inseticida que é aplicado com alvo, né, com foco em controlar o inseto, esse produto tem interação com a planta. E se tem interação com a planta, faz com que alguns pontos fisiológicos dela possam ser alterados. Então, será que essa planta, ela tem condição de receber o produto que eu vou aplicar? Vejam a quantidade de fatores que são importantes de serem observados, né, de serem analisados, como diz aqui esse terceiro A da metodologia Pragas, para que a gente consiga atingir melhor o nosso alvo, mas principalmente para que a gente consiga melhores resultados com base naquilo que a gente está escolhendo, tá? Então não façam uma análise superficial. Pergunte para o seu consultor, pergunte para o representante da empresa, como é que esse produto age? Qual que é a ferramenta? Eu preciso fazer uma rotação de ativos, né? E a gente vai acabar falando disso no próximo tópico, mas esses pontos estão todos envolvidos na análise da ferramenta, na análise do produto que nós optarmos por utilizar, certo? Vamos lá, agora falando do G, do Pragas, da metodologia, nós falamos sobre a geração de estratégias, ou o posicionamento, também conhecido, né, mais popularmente. Gerar estratégia, essa frase é muito interessante.
Gerar estratégia é antecipar problemas e potencializar resultados no campo. Também uma frase minha que mostra, né, o que a gente tem que fazer. Na verdade, se a gente pensar a fundo sobre essa frase, ela também se aplica para muitas áreas da nossa vida, se não quase todas. Mas a gente precisa antecipar os problemas, ou seja, eu preciso olhar à frente, entender o que pode acontecer de problema e antecipar no sentido de resolvê-lo ou de não deixar acontecer. Nós temos, como seres humanos, né, um problema muito grande que atrapalha o nosso manejo, que atrapalha muitas decisões, que nos atrapalha de conseguir atingir melhores resultados. E este problema chama-se imediatismo. A gente quer a solução na hora, a gente não pensa um palmo à nossa frente. No caso da safra, a gente quer pensar só ali naquele ponto e esquece que outras safras virão. Ou você, produtor que está me assistindo, vai parar esse ano de produzir? Esse ano vai ser o último, será? Bom, a gente não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer com cada um de nós, mas espero que não, né? Todos esperamos aí ter uma vida longeva e continuar produzindo e trazendo benefícios, trazendo conforto para as nossas famílias, alimentando muitas famílias, ajudando o país a crescer. Então a gente não pode continuar com esse imediatismo que muitas vezes por falta de planejamento chega lá na hora, a praga acontecendo, aquela loucura toda, e eu aplico uma superdose, eu aplico produtos com o mesmo ativo de forma sequencial, sem um critério agronômico, e isso imediatamente até pode resolver, mas não tenham dúvidas de que os problemas à frente vão surgir. A gente tem muitos problemas com ressurgência de pragas, ou seja, eu apliquei aquele produto, não controlou, muitas vezes doses maiores e não controla e a praga ressurge ali naquele momento. Resistência de pragas, quando eu utilizo o mesmo ingrediente ativo, por muitas vezes eu vou expondo aquela população ao mesmo ativo. E por conta disso, essa população vai sendo selecionada. No final das contas, eu tenho só aqueles insetos mais resistentes, mais fortes, que não morrem com aquele ativo, especificamente. Tá? Então, o imediatismo não pode ser uma opção dentro do nosso manejo de pragas, dentro da nossa agricultura, por assim se dizer. A gente precisa pensar a médio ou longo prazo, construir um manejo, pessoal, dentro do sistema. Não dá para pensar só no manejo da soja, sendo que eu tenho culturas que vieram antes, culturas que vão vir depois e pragas que estão em todas elas. Então, planejar dentro do sistema, gerar essa estratégia também dentro do sistema. Vou dar um exemplo aqui que eu tenho certeza que vai fazer sentido para muitos. A gente aplica lá inseticidas, né, na soja para o controle de percevejos, lá na fase reprodutiva da cultura. E a gente também aplica inseticidas para o controle de percevejos no início da cultura do milho, que muitas vezes ali colheu a soja e no dia seguinte está plantando milho. A população de inseto é a mesma. Você está olhando para a rotação de ativos dentro do sistema ou nem está olhando para a rotação de ativos? Tá? Então, gerar estratégia, antecipar esses problemas vão nos ajudar muito. Então, eu peço encarecidamente que a gente consiga melhorar o nosso planejamento, nosso entendimento de sistema para evitar essas medidas imediatistas que, na maior parte das vezes, se não em todas, vão nos trazer algum tipo de consequência indesejada a médio e longo prazo. Tá certo? Vamos adiante. O segundo A, né, da palavra pragas, que é aplicar. Então, é de fato o momento da aplicação. E aqui eu trago mais uma frase do livro A Arte de Guerrear, né? Diante de uma larga frente de batalha, procure o ponto mais fraco e ali ataque com sua maior força. Se a gente quebra o elo mais fraco, a gente impede a continuidade do sistema ali, do que estiver acontecendo. E por que eu acho que essa frase é interessante? Porque ela retrata o que nós deveríamos fazer no sentido de não deixar chegar naquele ponto de precisar usar um produto apaga-fogo, sabe? A gente vai deixando ali, o percevejo.
Começou a população, às vezes eu deixo passar, aí chego lá naquele momento onde a população já está altíssima, aí eu quero um produto milagroso que resolva o meu problema. Não é assim, mais uma vez. Então, eu preciso usar a ferramenta no momento correto, aplicar a ferramenta no momento correto. E aqui eu estou falando não somente do momento correto dentro ao longo do tempo, né, dentro de um período da lavoura, mas também olhando para o dia, né? Olhando verticalmente. Será que é melhor eu aplicar um produto pela manhã ou no final do dia? Tem vários pontos que têm que ser levados em consideração. Todos aqueles pontos relacionados à tecnologia de aplicação, né? Vento, temperatura, umidade relativa, mas também aspectos de fotodegradação. A gente sabe que tudo que está sobre a Terra é degradado pela radiação solar. Inclusive os inseticidas, inclusive a gente, né? Fica lá exposto ao sol e vai ver como é que não fica depois o nosso rosto aí. As pessoas, nós do agro de forma geral, a gente sofre bastante com isso porque a gente se expõe muito à radiação solar e a gente envelhece, né? Fisicamente de uma forma mais rápida. Os inseticidas também são perdidos para radiação solar. Acontece fotodegradação. Então, se eu tenho condições de aplicar mais para o final do dia, pensando em todos os aspectos de tecnologia de aplicação, pensando na exposição da praga, será que não é melhor do que aplicar pela manhã, onde eu vou ter um dia todo de radiação solar ainda pela frente? Então, esses pontos são importantes, tá? E mais uma vez, gente, dentro dessa aplicação, não vamos deixar a população, não vamos deixar a situação da lavoura chegar lá no ponto de ter que apagar fogo. Eu trago sempre, né, uma imagem, talvez alguns de vocês já tenham visto alguma palestra, algum treinamento. É mais fácil a gente apagar uma vela ou apagar uma floresta em chamas? Sem sombra de dúvidas, é mais fácil apagar a vela, né? A floresta, muitas vezes, a gente não consegue. Então, é esse o pensamento que a gente precisa ter. Eu vou esperar a população aumentar um monte para eu ter que usar um produto ou querer achar uma solução milagrosa para resolver? Ou eu vou aplicar no momento correto, onde aquela população está mais suscetível, onde ela é o elo mais fraco de toda a cadeia e eu vou quebrar essa população ali. Outro ponto importante que me veio à mente agora é a questão de utilizar o melhor produto na pior situação. No sentido de que eu vou usar o produto bom aqui, esse aqui que é o que falam que é o galo cinza, eu vou usar ele quando o negócio estiver perdido. Não é assim, a gente precisa usar o produto no momento correto, tá? Então, todas as vezes, o momento correto de cada produto é o nível de ação da praga. Não é quando ela já estourou esse nível de ação e está lá em densidades altíssimas, tá bom? E por último, mas não menos importante, o S de seguir monitorando. O monitoramento constante, ele é indispensável para que a gente tenha sucesso na nossa safra, no manejo do sistema, ao longo da nossa vida de agricultura, tá? A frase desse tópico da metodologia é: monitoramento constante transforma pequenas ameaças em grandes oportunidades de controle. Quando eu estou monitorando, eu consigo perceber o início do crescimento populacional, eu consigo perceber picos da densidade populacional da praga e se eu deixo esses picos passarem, lá na frente pode ser um grande problema. Mas como eu observei, eu consigo agir imediatamente, quando necessário, e transformar isso que poderia ser um grande problema numa oportunidade de cessar esse ataque, de parar com o crescimento dessa população e, por consequência, no final das contas, perder menos. Então, o monitoramento é indispensável. Existem diferentes ferramentas de monitoramento. Eu sei que algumas delas são onerosas, né? É cansativo. Pano de batida é um grande exemplo. É uma ferramenta que funciona, mas exige equipe, exige treinamento, exige tempo para fazer e uma constância, né? Eu gosto sempre de trazer a diferença entre amostrar e monitorar. Para resumir, monitorar é amostrar ao longo do tempo. Então, se eu cheguei ali, fiz uma amostragem, fiz a batida de pano naquela semana, isso não é monitoramento. Eu fiz uma amostragem, eu tirei uma foto da minha lavoura. Eu preciso fazer o quê? Um filme que acontece ao longo de toda a safra. Este filme é justamente o monitoramento. Então, não se esqueçam, não deixem de monitorar antes de começar a safra.
Quando acabar a safra, a gente já falou aqui nesse episódio e em outros, as pragas estão aí no sistema agrícola, não é numa ou noutra cultura. Quando a gente fala de Spodoptera, ela come, né, o brinco, que é até pedra. Então, onde é que essa praga tá? Qual é a próxima cultura que eu tenho? Será que ela tem chance de atacar essa cultura também? Então, eu vou monitorar ao longo de todo o ano para entender, né, como é que ela tá acontecendo. E aí, turma, fiquem calmos. Quando eu falo monitorar ao longo de todo o ano, não quer dizer que toda semana eu tenho que ir lá bater pano em algum lugar. Não. Aí eu preciso entender a situação, entender qual a melhor estratégia, qual a melhor ferramenta de monitoramento para que eu consiga acompanhar cada uma das pragas. Tá certo? Então, esse é a nossa metodologia, né? Pragas a seu favor, para recapitular. P de planejamento, R de reconhecimento, A de análise, G de geração de estratégia, A de aplicação e o S de seguir ou de sequência de monitoramento. Anotou aí o passo a passo? Olha para isso. Eu sei que você anotou porque você é uma pessoa dedicada, né? Então agora olha aí para essa anotação e pense qual desses pontos tá faltando aí mais atenção, tá faltando um pouco mais de dedicação para ser desenvolvido, né? Se tiver tudo certo, maravilha, mas se não, observe o que falta, né? Quais são os pontos de maior atenção para que a gente tenha uma safra realmente menos preocupante do que ela aparenta ser. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa metodologia. Mais uma vez, me coloco à disposição para você que quer conhecer mais detalhes sobre ela. Tem muitos materiais, é só mandar uma mensagem. Agradeço também os nossos apoiadores desse episódio, o Agribela e INF. E, como sempre, até o próximo episódio. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.